de hoje é polêmico, então engole o choro. Jogue a primeira pedra quem nunca viu uma replay de Master Duel e reparou que sempre usam as mesmas cartas independente do deck. Elas são conhecidas como as cartas Staples, cartas que não necessariamente participam de um arquétipo já propriamente dito, mas que pode encaixar na maioria dos decks. E lembram que eu mencionei o Master Duel lá no comecinho do vídeo? Pois então, ótimo foreshadow, porque eu vou guiar vocês em quais Staples seria legal você adquirir ou comprar. Começando pelas Staples que você consegue comprar diretamente de um pack que vem direto da lojinha, nós começamos com a Ash Blossom, uma das mais famosas hand traps do jogo. Eu acredito que quando uma pessoa vai pensar em hand trap, pensa na Ash, por justamente ela conseguir barrar o seu oponente, de usar efeitos que o façam comprar cartas, adicionar uma carta do deck para a mão, enviar uma carta do deck para o cemitério, ou fazer uma invocação especial do deck para o campo. Quem nunca usou um pote dos desejos e baniu 10 cartas com a face para baixo, e a pessoa deu uma Ash? A dor física é real. Indo agora para uma das mais famosas também, nós temos a Ocultadora de Efeitos, também conhecida como Effect Veiler. O cara tem um monstro de efeito no campo, beleza, você descarta, escolhe esse monstro e ele tá com os efeitos negados. Já emendando, vamos falar também da Impermanência Infinita, uma das melhores hand traps do jogo, porque diferente da Effect Veiler, é uma armadilha, ou seja, nenhum efeito que possa barrar efeitos de monstro vai conseguir barrar ela. E ela tem um bônus adicionado, se ela estava setada, qualquer carta mágica ou armadilha naquela coluna tem seus efeitos negados. E agora indo para uma hand trap que tem uma linha de efeito bem diferente das anteriores, nós temos a Nibiru. Para ativar o efeito da Nibiru, é necessário que o seu oponente tenha invocado no mínimo 5 ou mais vezes. A partir disso, você pode usar a Nibiru, que ela vai tributar todos os monstros do seu oponente, você vai invocá-la no seu campo e do lado do oponente vai criar uma ficha. Falando agora da mais nova adição à loja da Master Duel, nós temos a Fantasma Belly e a Mansão Assombrada, que com ela você consegue impedir que o seu oponente volte uma carta do cemitério para a mão dele, de volta pro deck ou de volta pro extra deck. Ela impede também que o seu oponente faça invocação especial de uma ou mais cartas direto do cemitério. E por fim, e não menos importante, ela impede que seu oponente bana cartas do cemitério. Saindo das hand traps, nós temos algumas cartas que te ajudam caso seu oponente tenha usado o efeito de alguma hand trap. Nós temos, por exemplo, o Talento da Tática Tripla, que junta um monte de carta clássica em uma, com a única condição que você só pode usar ela uma vez e o seu oponente tenha usado um efeito de monstro durante a fase principal. Nós também temos a Gota Proibida, que é uma ótima carta para quem começa em segundo, porque com essa carta você consegue negar efeitos de monstro e seu oponente não pode ativar a resposta. Outra carta muito boa para quem começa em segundo é a Tempestade de Relâmpagos, que literalmente junta a Raigeki com o Espanador de Penas da Arpia, por justamente ela poder destruir todos os monstros em posição de ataque que o oponente controla, ou destruir todas as cartas magia e armadilha, tendo as suas únicas condições, que só pode ser ativada uma vez por turno e você não controla nenhum outro card. Falando agora rapidinho da segunda carta armadilha que temos para comprar assim, é a Julgamento Solene, que se o oponente fazer qualquer coisa, você paga metade dos seus pontos de vida e fala assim: e agora acabou a molezinha porque só vai ter carta que você mesmo vai ter que fabricar do zero. Começando pela infame Maxê. Quem conhece sabe, mas essa desgraça, quando você usa toda invocação especial que o seu oponente fazer, você vai comprar uma carta. Tipo assim, você pode literalmente comprar seu deck inteiro dependendo do deck. Indo agora para duas clássicas, nós temos o Espanador de Penas da Arpia e o Raigeki. Continuando na tática tripla, nós temos a Estocada da Tática Tripla. Essa carta é meio que um upgrade daquela em certo modo, porque quando o seu oponente usa um efeito de monstro durante sua fase principal, você pode baixar uma magia armadilha normal, ênfase nisso, direto do seu deck. Só que caso ele tenha um monstro em campo, você pode pegar e adicionar para sua mão, ou seja, você consegue literalmente virar dependendo do caso. Também temos uma que está se destacando em vários decks por justamente precisar de cartas banidas, que é o Deslocador Dimensional. Com essa carta, a primeira condição é: você não pode ter nenhuma carta no seu cemitério, e todas as cartas que foram pro cemitério até o seu próximo turno vão ser banidas. Isso consegue ferrar muito o deck e ajudar outros. E agora vocês devem estar falando: nossa cara, que chato essa hand trap, não aguento mais, não tem resposta. Aí que você erra, porque nós temos duas cartas que são respostas para as hand traps. Começando por uma mais clássica, nós temos o Chamado da Cova, porque essa carta tem um efeito que, além de funcionar em hand traps, consegue te ajudar caso o seu oponente tenha monstros que vão ter efeito no cemitério. Que no caso o efeito dela é o seguinte: você vai escolher uma carta de monstro do seu oponente no cemitério dele e você vai banir. Até o final do próximo turno, todos os efeitos de cartas com o mesmo nome são negados e os seus efeitos ativados também. Então, em casos que você está numa
uma corrente envolvendo uma Hand Trap monstro de efeito, essa carta consegue barrar os efeitos. E por ser magia rápida, você pode também usar durante o turno do seu oponente. E a outra carta que consegue barrar também efeitos de Hand Trap é o Designador de Crossout. Primeiro você vai declarar o nome de card, depois você vai banir esse card do seu deck, ou seja, você precisa ter a mesma carta que o seu oponente. E o que vai acontecer? Até o final desse turno, você vai negar todos os efeitos, assim como os efeitos ativados e os efeitos de campo com o card do mesmo nome. E você só pode ativar ele uma vez por turno. E agora uma carta que no geral é para um certo tipo de deck, mas no geral é bem genérica, nós temos a Super Polimerização. Com essa carta você consegue remover muita coisa chata. Sabe aquele monstro que não consegue ser afetado por efeito que você vive chorando nos comentários? Então, se ele for usado como uma matéria de fusão, tamo nem aí, ele pode ser usado como matéria sim, dane-se o sistema. E sabe qual é a melhor parte da Super Polimerização? O seu oponente não pode ativar nenhum efeito em resposta à ativação dessa carta, então você vai fazer uma fusão sim. E seguindo mais nessa linhagem, tipo, seu oponente não pode fazer nada em resposta, nós temos a Dark Ruler No More, que ela simplesmente faz assim: até o final do turno, você vai negar todos os efeitos de monstro com a face pra cima que o oponente controla. E tem mais, ele não vai sofrer dano, entretanto, ninguém pode ativar nenhum efeito em resposta à ativação dessa carta. E pra fechar as cartas ultra raras, nós temos também o Kashtira Fenrir. Sim, é uma carta de arquétipo, mas ela consegue funcionar bem por justamente você poder invocar ele de graça, um monstro de nível 7, que tem um efeito muito bom de banir uma carta do oponente com a face pra cima, desde que ele tenha feito um efeito de monstro. E bem, essas são as cartas ultra raras. Indo agora para as cartas super raras, que são bem mais baratas de você produzir, nós começamos com uma clássica, Draw e Lockbird, que ela tem um simples efeito: quando o seu oponente adiciona uma carta do deck pra mão, você pode descartar essa carta, e a partir daí nenhum jogador pode comprar mais. Você consegue barrar quaisquer efeitos de compra. Agora falando de uma carta que pode estender certos combos, nós temos o Psygama. Quando um oponente ativa um efeito de monstro e você não controla nenhum monstro, você pode invocar ele de especial da sua mão, junto de um Psy condutor direto do seu deck. E você nega o efeito do monstro do oponente e ainda o destrói. Só que esse monstro junto do outro são banidos na fase seguinte. Agora uma das minhas favoritas, nós temos a Confronto Justo. Ainda mais se você começa em segundo. Porque o que ela faz? Quando você vai da fase de batalha para a Main Phase 2, caso você não controle nada, você pode ativar ela da sua mão. E seu oponente tem que banir cartas com a face para baixo até se igualar a quantidade de cartas no seu campo. No caso, só uma. E essas foram todas as staples de main deck. Agora vamos comentar rapidinho sobre algumas do extra deck. Começando com força com os decks synchro, nós temos a Barone de Fleur, uma synchro nível 10 genérica que pode entrar na maioria dos decks, justamente por ela ter uma negação de efeito de monstro e uma negação de efeito de magia ou armadilha. Além, é claro que uma vez por turno ela pode destruir um card no campo. Continuando na linha de synchros, nós temos o Psy-Armação Senhor Ômega, e essa carta tem uma série de efeitos. Uma vez por turno, durante a fase principal, é um efeito rápido isso, você pode escolher uma carta tanto sua, tanto do oponente, as duas são banidas até a próxima fase de apoio. E também uma vez por turno, durante a fase de apoio do seu oponente, você pode escolher uma carta que tá banida e devolver pro cemitério. E acha que acabou? Se esse card estiver no cemitério, você pode escolher um outro card no cemitério e você pode baralhar tanto ele, tanto essa outra carta. De graça, sim. E agora eu juro, é pra fechar, o Dragão Selvagem Calibrigeado. Como hoje em dia todos os decks usam links, você consegue aproveitar o efeito dele, que quando ele é invocado por invocação synchro, você pode escolher um monstro link do seu cemitério, equipar ele, ele vai ganhar o ataque desse monstro link e ele vai ganhar contadores igual ao link desse bicho. Seu link 2 vai ganhar 2 contadores e por aí vai. E quando ele tem esses contadores, quando o seu oponente ativar qualquer coisa, você pode negar o custo de tirar um desses contadores. Continuando pela ordem de criação de cartas, temos as cartas Xyz. Falando de uma das mais clássicas, nós temos o Zeus, eu não vou falar o nome completo, e essa carta literalmente é um trunfo em muitos decks, porque se um monstro Xyz batalhou nesse turno, você pode fazer ele, ignorando que ele precisaria de monstros de level 12, e você vai transferir todas as matérias. E o efeito dele é um efeito rápido, que ele desassocia duas matérias e limpa o campo. E nós temos meio que o oposto do Zeus, nós temos o Typhoon, que a condição de invocação dele é que seu oponente invocou 2 ou mais monstros por invocação especial no deck adicional. Aí você escolhe seu monstro com maior ataque e faz ele. Ele tem um efeito de barrar geral, porque o principal efeito dele é que nenhum duelista pode ativar os efeitos de monstros com 3.000 ou mais de ataque. E uma vez por turno você pode desassociar uma matéria e você vai devolver um monstro do campo para a mão. E agora o último Xyz que eu lembrei de cabeça é o Habitante do Abismo. Quem joga Duel Links já conhece esse cara, um bicho genérico de rank 4 e que o efeito
efeito dele é muito simples. Você desassocia uma matéria e seu oponente não pode ativar nenhum efeito de card no cemitério naquele turno. Agora colei que o bicho pega. Começando pelos Cavaleiros do Pesadelo, Fênix e Unicórnio, são staples porque justamente tem um efeito muito simples quando são invocados e conseguem te livrar de certas situações bem chatinhas. O Pesadelo Fênix, quando você descarta uma carta e você escolhe uma carta Magia Armadilha que o oponente controla, você destrói. O Unicórnio você escolhe e volta pra mão. Temos também agora uma das mais recentes, a SP Pequena Cavaleira, que quando ela é invocada usando o monstro de fusão, Synchro, Exis ou Link, você pode escolher uma carta tanto no campo, tanto no cemitério e banir. Só que você não vai poder atacar diretamente naquele turno. E ela também tem um efeito rápido, que você pode escolher 2 monstros com a face pra cima no campo, você tem que incluir um monstro que você controla e os 2 vão ser banidos até a fase final. Seguindo, também temos a IP Mascarena, uma das mais clássicas também, que durante a fase principal do seu oponente, você pode fazer uma invocação Link, usando claro as matérias do seu campo e etc. E o monstro Link que você invocar usando a IP Mascarena através do efeito, não pode ser destruído pelos efeitos de card do oponente. Falando agora de links mais altas, nós temos o Mech Cavaleiro Cruzade Avramax, meio que ele é a resposta caso o seu oponente tenha muitos monstros com ataque muito alto. Já começa que ele não pode ser escolhido como alvos de efeitos de card, e os monstros do oponente não podem escolher outros monstros como alvo de ataque, exceto ele. E uma vez por batalha durante o cálculo de dano, se esse card batalhar um monstro que foi invocado por invocação especial, você pode fazer que ele ganhe o ataque desse monstro, só durante aquele cálculo de turno. Se ele foi invocado por invocação Link, ele foi enviado pro cemitério, você pode escolher uma carta no campo do oponente e embaralhar de volta no deck dele. Falando agora de outra que é muito conhecida, nós temos a Apollousa, o Arco da Deusa. A única condição dela de invocação é você usar monstros com nomes diferentes, e o ataque dela é igual ao número de matérias que você usou para fazer ela, vezes 800. E uma vez por corrente, quando o seu oponente ativar um efeito de monstro, você pode fazer a Apollousa perder 800 pontos de ataque e você nega a ativação desse efeito. Para a penúltima carta, nós temos o Access Code Talker, uma carta que literalmente consegue virar duelo, porque quando ele é invocado, ele vai escolher um link do seu cemitério e ele vai ganhar ataque igual ao valor link desse monstro vezes 1000. E detalhe, seu oponente não pode ativar a resposta a esse efeito. E ele também tem um efeito que você pode banir um monstro link do cemitério e destruir uma carta que o oponente controla. Entretanto, ele se limita que você só pode banir um tipo de atributo por turno. E encerrando, nós temos a Deusa do Submundo Fechada, uma querida. Sabe quando aquele seu oponente tem aquela carta que você não consegue fazer coisa nenhuma? Então, ela é meio que a resposta, porque você pode usar um monstro que o oponente controla como matéria para fazer invocação Link dela. E detalhe, quando ela é invocada por invocação Link, você pode negar os efeitos de todos os monstros com a face pra cima que o oponente controla. E tem mais, ela não pode ser afetada pelos efeitos ativados do oponente, a não ser que escolha este card como alvo. E tem mais, ela tem um efeito rápido que quando o seu oponente vai fazer uma invocação especial do cemitério, você pode negar esse efeito. Nossa senhora, falei pra caraca agora, hein? Mas então, povo, esse aqui foi o vídeo. Se vocês tiverem mais sugestões de staples que poderiam entrar no vídeo, podem deixar nos comentários, lembrando que aqui é sempre aberto para discussões amigáveis. E esse aqui foi o primeiro vídeo, deixe seu like e se inscreva e eu fui!